Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo sobre geometria. Nós vamos falar das relações métricas do triângulo retângulo. Só que dessa vez nós vamos fazer exercícios. Antes de começar, eu queria deixar um abração aí pro pessoal do ângulo do primeiro ano, que deve estar assistindo esse vídeo com muita vontade, porque eles estão voltando às aulas hoje, né? Um abraço e um beijo para todos aí, tá bom? Se você não assistiu ainda a parte de teoria, clica no card aí em cima, que eu estou deixando para você. Assiste a teoria, depois vem para os exercícios. Vamos lá então para o primeiro deles. Nos itens a seguir, determine o valor de x em cada figura. Então veja só, quando você pegar um triângulo retângulo e ele tiver traçada a altura, você tenta identificar quem é quem. Observa que eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto, e aqui eu tenho a hipotenusa toda, tá? Esse 10 vale para tudo aqui, ok? E ele quer saber a altura que foi traçada em relação ao vértice que forma 90 graus. Veja que é exatamente a situação que a gente tinha, né? Então esse daqui é o cateto, pode ser o B, tanto faz. Esse daqui é o C, tanto faz se você inverter. Essa daqui é a nossa hipotenusa, é importante que ela seja A. E esse daqui, o X, é o H. Então eu preciso, nessas 4 fórmulas que você está vendo aí do lado, qual delas é que vai relacionar os 4? É a última formulinha aí, é a única que tem 4 variáveis, né? Então nós vamos usar ela, que A vezes H é igual a B vezes C. A multiplicação da hipotenusa pela sua altura é igual à multiplicação dos catetos. Quando eu falo multiplicação, estou falando do produto. Então, o A é 10, o H é o X, um cateto é 6 e o outro cateto é 8. Veja que se inverter esse aqui não tem problema, porque é uma multiplicação, tá? Então, eu tenho que 10x é igual a 48. Passa o 10 dividindo, eu vou continuar aqui, ó. X é igual a 48 dividido por 10. Se quiser deixar assim, já que não vai dar número exato, pode, mas é uma continha divisão por 10, volta, vírgula, uma casa, vírgula, vem parar aqui no meio, 4,8. Não tem unidade medida, não precisa pôr. Na letra B, você vai ter a mesma situação, triângulo retângulo traçado à altura. Identifica quem é quem? Bom, o X que ele está pedindo aqui é um cateto. Ou é o B ou é o C. Tanto faz qual das duas você vai usar. Vou falar que esse é o B, tá bom? Esse daqui é uma projeção do cateto, é a sombra dele. Ou é o M ou é o N, tanto faz. Vou falar que essa aqui é o N, tá bom? E esse daqui, o 24, é o A, é a hipotenusa inteira. Aqui está mais claro que é toda a hipotenusa. Eu preciso de uma fórmula que relacione os 3. E eu tenho ela. O cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Olha lá, é o B ao quadrado é igual a N vezes A. B ao quadrado é o X, X ao quadrado, N é o 6 e o A é 24. Então aí eu tenho 24 vezes 6. X ao quadrado é 144. 144 tem raiz exata. Tira a raiz dos dois lados. Olha lá, x vezes, raiz de x quadrado vai embora. Fica só o x. Raiz de 144, 12. Só trabalho com positivo que eu estou no exercício de geometria. Belezinha? Na letra C, tenho essa situação aí. Vamos identificar cada um. Quem que é o 6 aqui? É a altura do triângulo. Quem que é o X? É o M. Ah, mas pode ser o N? Pode ser o M, tanto faz. A ordem das letras não vai alterar aqui quem é o M e quem é o N. Eu preciso relacionar a altura com as projeções. Então, a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções, o produto delas. Então, 6 ao quadrado é igual a x, é igual a x vezes 9. 6 ao quadrado é 36, é igual a 9x. Passa para cá, vamos continuar aqui. Passa esse 9 dividindo, vai ficar x é igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é 4. Belezinha? Então, o primeiro exercício você tem que identificar quem é quem e aplicar a fórmula, tá bom? No segundo exercício, a gente já tem um probleminha. Vamos lá. 2 ciclistas partem simultaneamente de um mesmo ponto.
seguindo dois percursos retilíneos, porém um no sentido norte e outro no sentido oeste. Calcule a distância entre os dois 30 minutos após a partida. Sabendo que a velocidade do primeiro é 30 km por hora e a do segundo é 40 km por hora. Então, separei as informações aí. Vamos montar o nosso esqueminha para ver onde que está esse triângulo, então, né? Um ciclista está indo para o norte, ó. Ele está indo e está andando para o norte aqui, certo? Ele está tendo um deslocamento a 30 km por hora. Então, aqui eu vou falar a direção norte. O outro ciclista está indo para o oeste. Então, o oeste é a esquerda de norte, tá? Então, ele está indo para esse sentido aqui, sentido oeste, tá bom? Após 30 minutos, os dois param. Esse parou aqui, esse parou aqui. Eu quero saber a distância entre eles. A distância entre o primeiro ciclista que parou aqui e o segundo ciclista que parou aqui, o C1 e o C2. Observe que se é norte e é oeste, eu posso garantir que é 90 graus que está formando entre eles. Aqui eu vou chamar de D. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto que é esse deslocamento. Quanto que é esse deslocamento para eu poder aplicar Pitágoras e achar a hipotenusa. Observe então, o ciclista que foi para norte, ele estava a 30 km por hora. 30 km por hora quer dizer que ele anda 30 km em 1 hora. Mas ele não andou 1 hora, ele andou 30 minutos, que é meia hora. Então, em meia hora, ele anda metade da quilometragem, porque é metade da hora. Então, ele anda 15 quilômetros. Mesma coisa aqui, 40 km por hora. Em 1 hora, ele anda 40 quilômetros. Mas ele andou meia hora, então é metade do tempo, é metade do que ele vai andar. Então, ele anda 20 quilômetros. Entendeu a lógica? Caso você tenha dúvida, você pode aplicar as regrinhas de física que você vai chegar nesse valor também. E agora vai aplicar Pitágoras aqui. D ao quadrado, que é a hipotenusa, sempre separada, 15 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Tanto faz a ordem dos catetos. D ao quadrado é igual a 15 vezes 15, 225, mais 20 vezes 20, 400. Somando as duas, eu vou ter 625. Tira a raiz dos dois lados, porque eu não quero o valor de D quadrado, eu quero o valor só de D. Então, cancela a raiz, cancela o quadrado. Raiz de 625 é exata, vale 25. Então, a distância entre eles é 25 metros. Ok? Metros não, quilômetros, tá? As medidas estão em quilômetros. O terceiro item, o terceiro está falando o seguinte: calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 centímetros. Então, para fazer esse exercício, a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu vou deduzir uma fórmula específica para a altura do triângulo equilátero, tá? Então, eu fiz esses dois triângulos, esse daqui que faz parte do exercício e esse daqui que eu vou deduzir a fórmula. Então, é o seguinte: se você não quisesse deduzir a fórmula, você pode aplicar Pitágoras. Lembre que a altura do triângulo equilátero sempre vai dividir a base ao meio. Então, aqui vai ficar 4. E aí você aplica Pitágoras aqui e acha o valor da altura. Mas nós vamos deduzir uma fórmula para ir direto. Então, primeiro deduzo a fórmula e depois eu vou aplicar ela, tá? Para aí eu não ter que ficar aplicando Pitágoras toda vez nessa situação. Então, o que acontece? Dividir o lado ao meio, então essa parte que eu vou usar aqui é L sobre 2. Então, o lado ao quadrado é igual à altura ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado vai ficar como? Vamos melhorar isso aqui. Esse quadrado vale para o L e esse quadrado vale para o 2. Então, vai ficar L ao quadrado sobre 4. A gente quer deduzir uma fórmula para a altura, então nós vamos deixar ela sozinha. Esse companheiro aqui passa para lá trocando sinal. Então, vai ficar H ao quadrado é igual
igual ao L que já estava lá, e esse vai para lá trocando sinal. Menos L ao quadrado sobre 4. Aqui eu tenho uma conta de menos com fração em número inteiro. Tiro o MMC, coloco 1 aqui embaixo, vou continuar aqui do ladinho. H ao quadrado é igual a MMC entre 1 e 4, é o próprio 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L quadrado, 4L quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L quadrado, L quadrado. Então, isso daqui vai ficar que H ao quadrado é igual a 3L quadrado sobre 4. A gente quer deduzir uma fórmula para H ao quadrado. Então, eu tenho que tirar a raiz disso tudo ainda. Tira a raiz do H ao quadrado, tira a raiz de tudo aqui. Aqui já vai embora direto e fica só o que a gente quer, que é o H. Aqui, vamos ver. Bom, aqui eu tenho uma conta de vezes, então eu posso separar aqui. Dentro dessa raiz, esse sai porque está ao quadrado, vai cancelar com a raiz. Fica só o L. Raiz de 3 não é exata, deixa ela multiplicando L. E embaixo eu tenho raiz de 4. Raiz de 4 é exata, vale 2. Então, olha só essa formulinha. A altura de quem? Hein? A altura do triângulo equilátero, hein? Não esqueça disso. Essa formulinha vai te ajudar em muitos casos. A altura do triângulo equilátero é sempre L raiz de 2. Vamos aplicar ela, então, no nosso exercício 3? A altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo equilátero, bom, o lado do triângulo equilátero é 8. É 8 raiz de 3 sobre 2. 8 e o 2 podem simplificar. Simplifica por 2, simplifica por 2. Isso vai dar 4 raiz de 3 centímetros. E deixa a resposta assim. Se você não tivesse deduzido a fórmula, teria que aplicar Pitágoras e tem que chegar nesse mesmo valor. Tá certo? No exercício 4, a gente vai ter o seguinte problema. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões de 6 centímetros por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Então, nós estamos falando da quantidade de energia que ela produz, ok? O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que a sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Então, ele quer saber quantas células ele vai ter, quantas células ele precisa ter, para que ele produza exatamente 20.160. Não pode nem sobrar e nem faltar. Ele quer exatamente isso. Bom, o que a gente sabe é cada célula produz 24 watts-hora por centímetro de diagonal. E uma célula é esse desenho aqui, ó, uma célula retangular 6 por 8. E depende da produção da diagonal. Então, nós vamos relacionar a diagonal com essa produção. Primeiro, a gente tem que achar o tamanho da diagonal. Então, aplica o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí a gente vai ter D ao quadrado igual a 36 mais 64. D ao quadrado é igual a 100. Tira a raiz. D é igual a 10 centímetros. Então, eu tenho 10 centímetros de diagonal. E ela produz, cada célula produz 24 watts-horas por centímetro. Então, se eu tenho 10, quer dizer que cada célula produz 10 vezes 24. 10 vezes 24, que dá 240 watts-hora.
ok? Cada célula, beleza. Ele tem a quantidade de consumo de 20.160, cada uma produzindo 240. Se eu quero saber quantas células eu tenho, então, o que eu vou fazer aqui? Quantas células eu vou precisar? Eu vou fazer uma divisão. Eu quero saber quantas vezes os 240 cabe nesse valor. Então, eu vou fazer a divisão para saber a quantidade de células. Então, eu vou pôr aqui, ó, quantidade de células. Vai ser 20.160 dividido por 240. Esse zero de cara já dá para cortar. Então, você vai fazer 2016 dividido por 24. E isso vai dar exatamente 84 células, ok? Então você tem 84 células aí. A casa tem 100. A casa tem e ele precisa de 84. O que significa? Se ele tem 100 e precisa de 84, significa que 16 estão sobrando. Então, para produzir exatamente 20.160 watts-horas, ele deve retirar 16 células. E isso a gente encontra na alternativa A. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.